Mateus 18, 23, página 1275. O título é assim, igreja, olha: a parábola do credor incompassivo. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Essa palavra ajustar contas, será que ajustar contas ela vai estar na vida de todos? Todos, igreja, todos nós. Todos nós, um dia, nós vamos ter que ajustar contas. Ou seja, prestar contas daquilo que fizemos e daquilo que deixamos de fazer. Todos nós somos devedores ao Senhor, você sabia disso? Pois é, outrora nós éramos escravos, e o Senhor nos libertou do império das trevas. Ele não cobrou um centavo de você, de mim, por aquilo que Ele fez, pagando um preço que nenhum de nós poderíamos pagar, o seu próprio sangue. Ele pagou o preço. Isso significa que todos nós somos devedores ao Senhor. E um dia nós vamos ter que ajustar estas contas. A Bíblia diz que o reino dos céus é semelhante a essa parábola. Presta atenção. E passando a fazê-lo, trouxeram um que lhe devia 10.000 talentos. Olha quantos pecados aquele homem ele tinha que prestar contas. Quantos erros, né? Você sabe que todos nós somos livres. As decisões é pessoal. Você não pode, por exemplo, eu errei por causa dele, ele que é culpado pelos meus erros. Não, Deus não vai cobrar dele, vai cobrar de você. Quando Adão ele errou e colocou a culpa em Eva, Deus não cobrou somente de Eva, não, porque Eva tinha errado também. Deus não colocou somente Eva do lado de fora do jardim do Éden, não. Adão também foi chamado a atenção e falou: olha, Adão, por que você fez isso? Então a partir de hoje, Adão, olha, você vai ter que plantar para colher. Você vai ter que semear. Olha, eu não vou plantar mais nada para você, é você que vai ter que plantar. Por causa de Adão, é que hoje nós somos obrigados a plantar para colher alguma coisa. Antes Deus havia feito uma plantação perfeita, mas Adão errou. Então Deus não atribui os erros de um na vida do outro, não. A responsabilidade é pessoal. Não adianta, diante da prestação de contas, diante do ajuste de contas, a gente fala: não, Senhor, mas olha, o culpado é ele. Não, cada um vai ter que ajustar o quê? As suas contas. E esse homem aqui devia muito, muito mesmo, devia muito. A Bíblia diz que 10.000 talentos. 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que lhe fosse vendido ele, a mulher, os
filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Igreja, não confunda a palavra. É uma parábola falando a respeito de um rei, que o reino de Deus é semelhante a essa parábola. Eu acabei de falar que Deus não atribui o erro de um na vida do outro, mas o rei terreno, ele falou: olha, você não tem como pagar, então vende a mulher, os filhos e com dinheiro você vai pagar a sua dívida. Ou seja, o rei humano. Então ele deu essa ordem: olha, você vai lá e vende, né, a sua família e vem e paga o que me deve. Só que aquele homem, o devedor, a Bíblia diz que ele se prostrou diante do rei, sendo reverente, né, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Ou seja, ele se dobrou, ele se humilhou, ele falou: olha, por favor, não, a minha família não, tenha paciência, eu vou conseguir te pagar, eu vou fazer o máximo de sacrifício, olha, eu vou mudar a minha vida. Em outras palavras, tem um pouco de paciência. No caso de Deus e o servo, o que o servo fala para Deus? Meu Deus, tenha misericórdia, Senhor, tenha compaixão, me perdoa, me ajude, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero errar menos. Percebe a semelhança, igreja? Então aquele homem diante do rei, ele falou: sê paciente, eu vou te pagar, eu vou dar um jeito de te pagar. E aí o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Ou seja, um rei homem, ele se compadeceu, porque o devedor se humilhou. Olha, tem um pouco de paciência, eu vou dar um jeito, eu vou te pagar, mas não toca na minha família não. E ele roubou aquele rei, e o rei se compadeceu. Ele falou: tá bom, eu perdoo as suas dívidas. Quando o rei perdoou a dívida daquele homem, aquele homem recebeu a maior oportunidade da vida dele de ter uma vida diferente, de ter uma vida de testemunho, de referência, uma vida na qual, né, ele ia ser visto como uma luz, como um padrão de vida. Todos nós recebemos essa oportunidade, igreja. Quando Deus nos chamou a estar com Ele, muitos aqui chegaram envergonhados, humilhados. Muitos aqui não tinham forças nem para fazer uma oração. E o Senhor falou: não, eu sei que você teve uma vida de muitos erros, uma vida de muitas falhas, mas você se arrependeu. Olha, eu te perdoo. A partir de hoje a sua vida vai ser diferente, porque ninguém vai te acusar daquilo que você deve, daquilo que você fez no passado. Olha, você é um caloteiro, você deve e não consegue pagar. Você sabe que a pessoa que deve é uma pessoa que ela não tem liberdade. Uma pessoa que deve e não consegue pagar a dívida, ela fica um pouco aprisionada naquilo ali. Ela quer fazer outras coisas e ela não consegue, porque ela é devedora. Olha, eu queria comprar essa casa aqui, mas eu não posso, porque primeiro eu tenho que pagar a dívida ali. Olha, se eu não pagar, eu não compro essa casa. Então ela é um pouco aprisionada da dívida. Só que o rei falou: não, olha, a partir de hoje você é livre, você não deve mais nada, a sua consciência está limpa, eu te perdoo. Olha que grande oportunidade, igreja.
E aquele homem saiu ali da presença do rei feliz, né? Olha, eu não tinha como pagar. O rei pediu até minha família, mas eu pedi misericórdia e ele me perdoou. Que felicidade, que oportunidade. Eu sou livre, agora eu posso construir a minha vida de novo. Mas detalhe, quando Deus ele perdoa as nossas falhas, os nossos erros, os nossos delitos, não é para a gente cometer os mesmos erros a qual nós cometíamos. Não. Quando Deus tira o peso, o fardo da nossa vida, Ele está dizendo assim: filho, vai e não peque mais, não cometa os mesmos erros. Não foi isso que Ele falou para Maria Madalena? Olha, os seus pecados estão perdoados, vá e não peques mais. Maria Madalena com certeza devia muito mais do que esse homem aqui, ó, né? Do que 10.000 talentos. Mas o Senhor falou: olha, tem alguém aqui te condenando, te acusando? E ela falou: não, não tem ninguém, nem eu, pode ir agora, vai, não peques mais, não cometa os mesmos erros. Maria Madalena, ela aprendeu a lição, e ela mudou de vida, ela não cometeu mais os mesmos erros. Ou seja, a vida dela virou um padrão, virou uma referência. Mas nem todo mundo age assim, igreja. Este homem aqui, que havia sido perdoado a dívida, ele saiu da presença do rei. Porém, a Bíblia diz aqui no 28, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia o quê? 100 denários. Aí eu te pergunto, igreja, qual que é maior, 10.000 talentos ou 100 denários? Vamos colocar uma comparação bruta aqui, né? 10.000 reais ou 100 reais. É claro que os valores são diferentes disso aí, mas vamos colocar essa comparação. 10.000 reais é muito mais do que 100, não é? Ele devia 10.000. Ele foi perdoado, né? O rei perdoou. Ele não tinha como pagar. Ele saiu feliz, para que ele pudesse também fazer a mesma coisa. Ou seja, o que o rei esperava? Que ele pudesse dar o mesmo exemplo lá fora. O que Deus espera da nossa vida? Que nós venhamos aprender aqui na igreja e dar exemplos lá fora. As pessoas chegam na igreja cheia de dívidas para com Deus. Aí Deus vai lá perdoando: olha, filho, vai lá, vai dar certo, eu te perdoo. Olha, deixa esse fardo pesado aqui, vai lá, olha, as portas já estão abertas. Só que o que acontece, igreja? Muitos são aqueles que têm as suas dívidas perdoadas, que recebem um bom exemplo de Deus através da palavra, mas lá fora o exemplo não tem mudado. Foi o que aconteceu na vida desse homem aqui. Esse homem, ele saiu feliz: olha, me perdoaram, olha, eu estou livre, eu não devo mais nada. Mas a primeira pessoa que apareceu na frente dele era um conservo que devia também para ele 100 denários, não é? 100 denários. E a Bíblia diz que ele agarrou e sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. A ira tomou conta dele. Ele se esqueceu do bem que Deus havia feito na vida dele, que o rei havia feito na vida dele. Interessante que hoje em dia as pessoas se esquecem muito facilmente do bem que Deus tem feito na vida delas. Infelizmente, eu tenho visto isso, igreja. Eu tenho visto o quanto Deus tem feito na vida das pessoas, e muitas vezes muitos fingem que não aconteceu nada, né? Tem muitos aí fora que você conhece, que outrora estavam aqui, e se você conversar com elas, você vai ver que Deus fez grandes milagres na vida destes.
e hoje estão longe, viraram as costas para Deus. Não faça isso, igreja, porque se Deus está perdoando a sua dívida hoje, está te dando a oportunidade hoje, é para que você venha ser livre e para que você venha fazer o mesmo aí fora, para que você venha viver essa oportunidade que Ele está te dando. Mas esse homem aqui não pensou duas vezes. Quando viu o conservo, ele pegou pela garganta: olha, você vai me pagar, ou hoje ou você vai morrer. O morrer é a minha parte, né? Eu estou acrescentando morrer, porque uma pessoa que pega na garganta, né, sufocando, é a mesma coisa que querer matar a pessoa. Ou você vai me pagar hoje, ou eu vou te matar aqui mesmo. Tem gente que é assim. E quanto o homem devia? 100 denários. 100 denários. Ou seja, ele acabara de ser perdoado uma dívida de 10.000 talentos. Mas quando ele encontrou uma oportunidade de cobrar, ele foi cobrar. Ele se esqueceu daquele que lhe havia perdoado. E muitas vezes nós agimos assim também. Se esquecemos o quanto que Deus tem feito na nossa vida, mas quando é na vida do outro, já condenamos: olha, você vai ter que me pagar. Ou você me paga, ou você vai morrer cedo. Ou você me paga, ou eu vou determinar uma praga na sua vida. Tem gente assim? Infelizmente tem. Porque a pessoa não quer nem saber. Ela não quer nem saber. Ah não, mas você não acabou de receber uma bênção? Não, eu recebi, né? Eu recebi o perdão, mas ele ali, ó, ele tem que me pagar. Ou me paga de um jeito, ou me paga de outro. Imagine se Deus falasse isso conosco, hein? Qual de nós teríamos condição de pagar? Olha quantas bênçãos, quantos perdões nós já recebemos da parte de Deus. Se você analisar a oração do Pai Nosso, ela já é uma referência para a gente entrar na presença de Deus pedindo perdão pelas nossas ofensas. Ou seja, aqui nós temos ofendido, e a Bíblia diz que assim como Ele nos perdoa, nós também vamos perdoar. Só que não é bem assim que acontece na vida real. Não é bem assim. O que a gente vê é Deus perdoando as dívidas, é Deus dando oportunidade, mas a pessoa não muda o seu estilo de vida. Não, eu vou continuar aqui. Outrora, quando nós éramos religiosos, o que nós aprendemos na religião? Que quando errássemos, né, deveríamos confessar ao homem. Tinha um homem do outro lado, né, do confessionário, e aí você ficava aqui, ó, e aí você ia confessando os seus pecados, você ia falando o que você fez, o que você aprontou, e o homem do outro lado falava: olha, você fez isso, então você vai, né, você vai rezar em umas 30 Ave Marias, tá bom? Aí depois você volta de novo. Aí a pessoa rezava 30 Ave Maria, e aí ela achava que estava quites, e ela ia cometer o mesmo erro, porque ela, na visão dela, na mente dela, ela ia errar aqui, depois ela ia rezar mais 30 Ave Maria e estava tudo certo. Ela tinha aprendido a receita, mas ela se esquece que o homem não perdoa pecados. Quem perdoa pecados é Jesus. E Jesus não colocou essa cartilha para você, para mim, para nós. Não, isso aí é uma doutrina do homem, é algo que o homem inventou e acha que dá certo. Mas na verdade incentiva a pessoa a viver o quê? No pecado, infelizmente. Infelizmente, né? E aí, igreja, muitos se acostumaram a viver assim. Recebem o perdão, mas cometem o mesmo pecado lá fora, porque sabem que o homem vai perdoar, né? Só que o homem não tem esse poder de perdoar pecados. Quem perdoa pecados é Jesus. E por isso que a palavra diz que esta palavra aqui é semelhante ao reino dos céus.
Porque se nós não mudarmos a nossa condição lá fora, a nossa referência, nós podemos perder as oportunidades que Deus está nos dando, e isto diariamente. Porque olha o que aconteceu com esse homem aqui, ó. Quando ele pegou ali a garganta do outro e falou: olha, paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. A mesma palavra que ele usou para com o rei: e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Ou seja, ele não aceitou. O homem falou: se paciente, me dê mais uns dias aí, eu vou te pagar essa dívida, tenha misericórdia. Mas aquele que havia recebido o perdão do rei não aceitou. Pegou ele e lançou na prisão. E aí algumas pessoas começaram a observar: ué, mas não é aquele ali que foi lá falar com o rei, implorando, pedindo perdão, né, para dar mais tempo, para pagar a dívida? Não é aquele que teve a dívida milionária, né, ou seja, perdoada? Não é aquele homem lá? Ele não tinha que dar um exemplo? A mesma coisa somos nós. Olha quanto Deus tem feito na nossa vida. Por aquilo que Deus tem feito na nossa vida, igreja, é para que nós venhamos o quê? Dar um exemplo aí fora. Olha, Deus fez tanto na minha vida. Eu quero falar do testemunho que Ele fez na minha vida. Olha, Ele perdoou a minha dívida. Olha, Ele me purificou. Olha, Ele me curou. Olha, Ele libertou dos caminhos tortuosos. Olha, eu devo demais a esse Deus. Eu devo muito a esse Deus. Ou seja, o mesmo exemplo que nós temos aqui na igreja, nós temos que dar aí fora, igreja. O mesmo exemplo nós temos que apresentar. Porque se a gente apresentar um exemplo diferente, isso vai chegar até quem? Ao rei. Você acha que ele vai ficar feliz com isso? Olha, sabe aquele que você perdoou, está vivendo uma vida do mesmo jeito lá fora. Olha, o Senhor não perdoou a dívida dele, que era milionária. Pois é, está se endividando lá de novo, está fazendo a mesma coisa. Daqui a pouco ele vai chegar aí de novo, pedindo perdão pela mesma dívida que o Senhor perdoou. E aí, os homens que observavam, né, aquela atitude ficaram revoltados. Olha o que diz aqui, ó. Ele, entretanto, não quis. No 31 diz assim: vendo os seus companheiros o que lhe havia passado, entristeceu-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o Senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, por que me suplicastes? Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como eu me compadeci de ti? Olha o que o rei falou para aquele servo: servo malvado, eu te perdoei, você também tem que perdoar. O mesmo que eu fiz com você, você tem que fazer com o outro lá fora. O mesmo que eu apresentei na sua vida, você tem que apresentar lá. Eu não te dei amor, então dê amor para aquele que está lá fora. Eu não perdoei o seu pecado, então perdoa também aquele que está lá fora, as dívidas. Oh, eu não te ajudei, então ajuda também aquele que está lá fora. É isso que Deus espera, igreja. Não se trata apenas de uma dívida qualquer, mas você vai entender que não é dívida, é procedimento, é ações. Está escrito aqui, ó, no versículo 34: indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Ou seja, aquela dívida que havia sido perdoada voltou para o servo. Já parou para imaginar sobre isso, gente? Tem pessoas que não param. Eu me lembro uma vez, eu me lembro que
Aliás, várias experiências nós já tivemos nesse ministério, mas eu já vi algumas vezes pessoas que foram libertas, que foram curadas, que foram abençoadas, perdoadas as dívidas na igreja, e depois abandonaram, né, aqueles que lhe perdoou, e a dívida voltou, a doença voltou, o problema voltou. Aí a pessoa vem de novo à igreja: aí pastor, não adiantou nada, voltou o problema. Adiantou sim, só que o que aconteceu? Ao invés de você se firmar com Deus, você voltou para o mundo e continuou a fazer as mesmas coisas. Então a dívida que Deus havia perdoado e retirado da sua vida, voltou, né? Porque se Deus te perdoou, é para você permanecer com Ele, não para ir viver a velha vida, né? Da velha maneira, as mesmas coisas, os mesmos costumes. Não. Teve uma vez que nós estávamos numa cidade e tinha uma mulher que ela manifestava com uma legião de demônios. Ela vivia acorrentada. E uma vez o obreiro falou assim: pastor, é triste a situação da mulher. A gente passa na rua, a gente vê ela lá, a porta fica aberta e ela fica acorrentada, porque se tirar a corrente, ela sai correndo no meio da rua, né? E quando manifesta é coisa feia, às vezes fica dias e dias correndo na rua. E aí o senhor tem que ir lá, mas era longe, né? A gente estava começando no ministério lá na cidade de Barra, né? E aí o obreiro falou: só que é longe. E o obreiro, ele vendia, né, produtos em várias cidades. Ele passava em lugares longínquos, ele passava desse canto. E aí eu falei para ele: quando que o senhor vai lá? Eu vou estar o dia lá. E você ia cair bem no domingo. Eu falei: domingo eu não posso ir. Esse domingo eu não posso ir. Então faz o seguinte: o senhor vai levar esse lencinho, esse azeite, e o senhor vai ungir e vai falar: olha, está livre. Aí nós fizemos uma oração e falamos para ele: olha, quando o senhor tocar nela, ela vai ficar livre. E aí o senhor vai falar para ela vir, né? Isso foi no domingo. No outro domingo ela vai vir, né, direto para a igreja, direto. Não, aí o obreiro falou: tá bom, mas será que vão deixar ela sair sozinha? Vamos, porque vai passar alguns dias e todos vão ver que ela está limpa, ela vai estar bem. Então ela vai ter condição de vir à igreja. Mas o senhor vai falar assim: olha, você está livre, mas você vai direto para a igreja agradecer aquilo que Deus te fez no dia de hoje. E assim ele fez. Levou o azeite, a toalhinha, e a gente havia determinado, fizemos uma oração, e a partir daquele momento ela não manifestou mais. Aí chegou o dia dela vir para a igreja. Aí ela pegou a moto, né? E aí quando ela chegou na cidade, aí a ordem foi expressa: olha, não passe em lugar nenhum, venha direto para a igreja. Aí quando chegou na cidade, aí ela falou assim: a igreja é aberta o dia todo, não é? Tem reunião de tarde? Tem reunião à noite? Tem. Então eu só vou mais tarde. Aí ela foi direto para casa de quem? Dos parentes. Ou seja, não veio para a igreja. Ela tinha sido perdoada, igreja. Deus tinha tirado o peso da vida dela. E ela foi direto dos parentes. E aí deu 3 horas, deu a reunião de manhã, não apareceu. Deu a reunião das 6 horas, não apareceu. Deu a reunião da noite, não apareceu. Aí durante a semana: o que aconteceu com aquela mulher? Pastor, eu nem te conto. Ou seja, ela estava vindo de moto para cá, mas aí no meio do caminho ela decidiu primeiro ir para casa dos parentes, né? Falou que ia almoçar lá, né? E depois que ia vir para a igreja. Ele estava livre, estava, né? Estava bem.
E aí foi para casa dos parentes. E aí o que aconteceu? Que o demônio pegou ela lá, na casa dos parentes. E aí, pastor, acabou com a mulher, destruiu a mulher, né? Ou seja, está internada. Por quê? Porque a pessoa ela recebe uma ordenância, ela recebe uma condição de Deus, está livre, mas muitas vezes despreza a liberdade. Ou seja, não valoriza aquilo que recebeu de Deus. E nós recebemos essa condição todos os dias, igreja. Todos os dias. Deus investe, Deus perdoa falhas e erros, porque todos os dias nós falhamos. Todos os dias. O inimigo fica furioso, porque a gente está na presença de Deus. Mas você já deve ter visto alguém aí pulando fora, né? Vou dar um tempo de igreja, olha, não vou mais não. Aí começa a acumular os problemas. Mas esse problema já tinha vencido, começou a voltar de novo. Por quê? Por causa da dívida que foi perdoada, mas a pessoa continua vivendo o quê? A mesma velha vida, os mesmos costumes, e não muda. Ou seja, o rei queria o quê? Que o servo desse exemplo lá fora. Eu não te perdoei, você deveria também perdoar o seu conservo. Mas você não perdoou, e por causa disso, a sua dívida vai voltar para você, e você vai ter que ficar com a sua dívida. Olha aí, os problemas. Que coisa triste, né? E aí no versículo 35, diz assim: assim também meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoardes a cada seu irmão. Ou seja, não se trata somente de dívidas, se trata de procedimentos. Se eu tenho aprendido da parte de Deus como eu tenho que me conduzir, eu tenho que me conduzir principalmente lá fora de acordo com aquilo que Deus tem me ensinado. Porque se eu não fizer isso, a minha dívida que Deus perdoou, ela pode voltar sobre a minha vida. E aí? Como que eu vou pagar essa dívida? Deus te perdoou, igreja, não tenha dúvida disso. E Ele tem te perdoado todos os dias. E por que Ele faz isso? Para que nós venhamos permanecer com Ele, para que nós venhamos dar exemplos a esse mundo de como Deus age na vida de alguém. O mundo condena, mas Deus perdoa. Amém, igreja? Nós não podemos condenar aquele que Deus perdoa. Por exemplo, tem um monte de gente vivendo uma vida errada aí fora, né? Condenado pela sociedade. Mas assim como Deus nos perdoou, a gente chega para essa pessoa e fala: olha, Deus me perdoou, Ele te perdoa também. Vai buscar Deus. Ele mudou a minha vida, Ele vai mudar a sua vida também. Olha, Ele abriu portas na minha vida, com certeza Ele vai abrir também na sua vida. Mas eu devo 10.000 talentos, né? Não importa, 10.000 denários, eu devo muito, não importa o quanto você deve, Ele vai te perdoar, porque Ele me perdoou. Amém, igreja? Exatamente o procedimento que a palavra está falando aqui. Aquilo que nós recebemos aqui dentro da igreja é o que temos que apresentar lá fora. Olha, recebi o perdão, vou apresentar o perdão lá fora. Recebi o amor, vou apresentar o amor lá fora. Olha, eu recebi a paciência, né? Eu vou apresentar a paciência lá fora. Eu recebi a santidade, vou apresentar a santidade lá fora. É isso que Deus quer que nós venhamos fazer. Amém, igreja? É difícil? Não, porque antes Ele nos perdoou primeiro, justamente para que nós venhamos aprender também a perdoar. Antes Ele nos amou primeiro, para que nós venhamos também aprender a amar. Ou seja,
tudo que Ele quer que nós venhamos fazer, antes Ele já fez conosco. Então nós só temos que seguir o que? A instrução do Pai, e tudo vai dar certo. Amém, igreja? Quem entendeu a palavra, guarda no seu coração e faça segundo a instrução de Deus, porque certamente tudo já deu certo na sua vida. Quem entendeu? Então glorifica bem forte o nome do Senhor Jesus.